Tá feliz aí, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10, os versos de número 25 a 37. Nós vamos fazer a leitura nesta noite. Também vai ser projetada aí para você na tela, na versão NVI, que é a versão que eu vou ler aqui. O texto tem como o título A Parábola do Bom Samaritano. Podemos fazer a leitura? Amém? Nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? E como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos por estarmos aqui nesta noite e mais uma vez poder refletir na Tua palavra. Sabemos que o Teu Espírito, Senhor, Ele fala aos nossos corações e é Ele também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesta noite queremos declarar, Senhor, que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber o que o Senhor tem preparado para nós. Fala-nos não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, para que a nossa caminhada seja fortalecida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento.
um texto tanto conhecido, a parábola do bom samaritano. Eu já disse aqui algumas vezes para a igreja, em outras ministrações, que era muito comum Jesus ilustrar alguma situação com uma história que era uma parábola. Primeiro porque ficava de fácil entendimento as pessoas, os seus ouvintes, entenderem a mensagem que ele estava querendo passar. Mas também que era uma prática comum do oriental ouvir histórias para que nela fosse extraída uma verdade absoluta que o seu interlocutor gostaria de passar e fazer com que todos entendessem. Porque às vezes, quando a verdade era colocada de uma forma mais direta, ela poderia causar um certo espanto. Então Jesus usava uma linguagem comum, com figuras muito conhecidas de todos, para que as pessoas pudessem compreender. Era como se ele revestisse a verdade num embrulho, para aquele que fosse ali exercitar, refletir e desembrulhasse, conseguisse a compreensão daquilo que Jesus queria dizer. Mas isso não era à toa. A intenção de Jesus, todas as vezes que ele se encontrava com alguém, era se fazer entendido mesmo, era que as pessoas compreendessem qual era o papel dele, qual era a missão, o que ele veio fazer, qual era o seu propósito. E a sua intenção, vamos dizer, original, era se relacionar com as pessoas. Tanto é que todos quantos foram até eles, desde homens instruídos até pessoas simples, pescadores, meretrizes, tiveram a oportunidade de conversar com ele, ouvir a sua palavra. E aqueles que desejaram, tiveram as suas vidas transformadas pelo encontro com Jesus. Então, todas as vezes que Jesus encontrava-se com alguém, a intenção era a transformação daquela pessoa. Se você reparar em alguns dos milagres que estão registrados na palavra, que Jesus fez, a primeira coisa que ele vai dizer à pessoa é: vá em paz, a tua fé te salvou. Quando na verdade a pessoa precisava de uma cura. Porque ele não só queria curar, mas ele queria dar uma nova vida, uma nova chance. Ele queria trazer para aquelas pessoas uma transformação. Ele queria que as pessoas experimentassem e conhecessem o que é salvação e vida eterna. Pela manhã nós compartilhamos aqui na celebração 1 que
que Jesus ele veio para regenerar o ser humano, para dar novo sentido à vida, para fazer com que o ser humano nascesse de novo, tivesse uma nova vida, não uma vida física, mas uma vida espiritual, que o levasse para um lugar melhor, que o próprio Jesus havia preparado. E quando ele agia regenerando o ser humano, ou transformando o ser humano, não era simplesmente um milagre isolado. Tanto é que, quando termina o ministério dele, ele fala bem assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E ele estará com vocês todos os dias. Por quê? Porque ele queria manter o relacionamento, queria manter o contato comigo e com você, mesmo não estando mais presente na terra. Mesmo cumprindo o papel que o Pai lhe determinou, que foi vir ao mundo para regenerar o ser humano, para transformar, para dar a oportunidade de salvação, mas a intenção era que nós tivéssemos acesso a Deus, ao Pai, acesso a Jesus, e continuássemos com a oportunidade de conversar com Ele. Tanto é que fazemos isto, mesmo passado tanto tempo, quando Ele rompeu o véu da separação e nos deu acesso livre ao Pai, nos oportunizou, mesmo passado mais de 2000 anos, que hoje nós tivéssemos a oportunidade de continuar o diálogo com Ele e com o Pai. Tanto é que quando você entra no seu quarto, se ajoelha e faz uma oração, que é uma conversa, não é um monólogo, mas é um diálogo, sabendo que tem alguém ouvindo aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos conversando. Porque esta sempre foi a intenção de Jesus, dialogar com o ser humano, ter tempo para conversar com o ser humano. E além de conversar, de ensinar, de mostrar à humanidade que Ele veio como escape para nos oferecer uma grande salvação de um grande juízo. Como mestre, Ele veio nos ensinar a respeito da vida, a respeito da salvação, a respeito do céu, a respeito do Pai e a respeito do amor. Todos nós aqui, ou uma grande maioria, tivemos a oportunidade de ter muitos mestres, professores, tutores, aqueles que nos ensinaram. E Jesus, Ele é o mestre da vida. Ninguém jamais entendeu ou vai entender mais a respeito de vida do que Jesus. Por isso que em uma das passagens ele diz assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Este é o Jesus a qual a igreja tem a oportunidade de lidar, de conversar,
de expor, de colocar diante dele aquilo que precisamos. E ele, nos seus atributos divinos, tem condições de nos atender em tudo o que precisamos. Seja aqui, nesta igreja, neste local, nesta noite, mas ele também está presente em outros locais. Ele está aqui, ele está presente em outros países, aonde quer que haja um ser humano, uma pessoa capaz de dialogar com Deus, Jesus ali estará, com os ouvidos abertos para ouvir. E a intenção dele é ensinar sobre a vida. No texto que lemos, ele não precisou começar o diálogo para trazer um ensinamento a respeito de vida. Pelo contrário, foi um homem que iniciou a conversa. A palavra fala que certo perito da lei que começa a indagar a Jesus, e a pergunta era: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Era tudo que Jesus gostaria de ouvir. Alguém interessado naquilo que ele veio fazer, que foi dar a vida eterna. Eu fico imaginando a alegria de Jesus quando escuta aquela pergunta: olha, tem alguém interessado em saber como fazer para herdar a vida eterna? Mas quando continuamos a leitura, nós vamos ver que a pessoa não estava assim tão interessada em conhecer a vida eterna, mas sim colocar Jesus à prova. E ele faz essa pergunta então: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas o interessante é que Jesus nunca respondia diretamente, por isso que ele usava as parábolas. Porque ele queria fazer com que a pessoa que estava perguntando tivesse a oportunidade de refletir aquilo que ela estava perguntando. Então ele responde com outra pergunta. Ele diz assim: o que está escrito na lei? Como você lê? E o homem prontamente era um perito, conhecedor da Bíblia, conhecedor das Escrituras, faz menção aos mandamentos. E ele fala bem assim: olha, ele respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Mas também ame ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus imediatamente responde para ele: respondeste bem. Você respondeu corretamente. É isso mesmo que você precisa fazer. Faça isso e você viverá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, faça exatamente dessa forma. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo como a você mesmo, e você vai alcançar a vida eterna. Mas como ele queria colocar Jesus à prova, ele começa um outro debate. Ele começa a fazer uma indagação.
Ele usa a velha tática do debate. Sabe quando escutamos alguma coisa e já entendemos que é verdade, mas não queremos compreender e começamos a questionar? Isso é muito comum dos filhos para os pais, né? Às vezes nós, como os pais, explicamos direitinho o que precisa ser feito, mas o filho ainda faz alguns questionamentos. Às vezes você fala assim: fulano, guarda o controle remoto. Está bem claro. Aí como é que ele responde? Mas não fui eu que peguei. Aí você fala: mas eu não perguntei quem pegou, eu pedi para guardar. Tem alguém aqui que faz isso? Algum filho de alguém aqui que faz isso? Por favor, não fale. Eu sei que não tem. Eu sei que todos aqui já cumprem de imediato. Você fala assim: olha, lave a louça. Fala: mas não fui eu que sujei. É a velha tática do debate. E o homem fala bem assim para Jesus: quem é o meu próximo? Será que ele não sabia quem era o próximo? Será que ele não conhecia quem era o próximo, sendo conhecedor das Escrituras e da palavra? Às vezes esquecemos quem é o nosso próximo. Olhe para o irmão que está ao seu lado aí e diga assim: você é o meu próximo. Mas é o seu próximo não porque está sentado ao seu lado, mas porque Deus nos colocou numa família. Colocou pessoas próximas a nós, para que possamos cuidar e também ser cuidados. Mas ele não compreendeu isso. Aí ele fala assim: Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar para ele uma parábola. E vai falar com ele assim: olha, se você não sabe quem é o seu próximo, eu vou te contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Os assaltantes o roubaram, bateram nele, arrancaram a sua roupa e deixaram ele à beira da morte. Aí ele fala bem assim: pelo mesmo caminho também descia um sacerdote. Mas quando ele contemplou aquela cena e viu aquele homem lá deitado, espancado, o que ele fez? Deu meia volta, cortou o caminho. Também passou um levita e fez da mesma forma. Mas veio um homem chamado, ou do povo de Samaria, um homem samaritano. E quando viu aquela cena, ele logo prontamente foi ao socorro daquele que estava deitado, precisando de ajuda. Nesta palavra, Deus, Ele nos dá alguns ensinamentos. Quando Jesus conta essa história, essa parábola, Ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer nos ensinar que precisamos sim amar a Deus acima de todas as coisas, mas muito mais, que o mesmo amor com que Ele nos amou, nós temos
que demonstrar para aquele que está ao nosso lado, para aquele que está próximo de nós. O sacerdote, que era o representante de Deus na terra, que seria o primeiro a ter compaixão daquele homem, foi o primeiro a se esquivar. É muito fácil nós tentarmos sairmos do problema. Você já presenciou um acidente de trânsito? E alguém chegou para você e falou bem assim: olha, já que você viu o acidente, eu gostaria que você ficasse aqui como testemunha. Hoje nem tanto, né? Porque as ocorrências, se não tiver vítimas, não é feito mais no local. Mas normalmente o que acontecia era o seguinte: quando alguém falava isso com você, você falava assim: não vi nada. Mas rapaz, você estava em frente na hora que a pessoa bateu no meu carro. Rapaz, você acredita que eu estava olhando para o lado e não vi? Sabe por quê? Ninguém quer se envolver com o problema do outro. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas não têm tempo para reparar aqueles que estão ao seu lado, se estão precisando de ajuda, se estão precisando que estenda a mão, que se estão precisando de socorro. Da mesma forma foi o levita. Mas quando a palavra fala que aquele que talvez não deveriam ter parado, que era o samaritano, porque era desprezado pelo judeu, nós podemos tirar 3 lições. E a primeira é: ele parou quando ninguém mais quis parar. Hoje à nossa volta, vivemos sim em uma sociedade violenta, pessoas que são assaltadas, que sofrem violência, mas não é só a violência física, porque muitas pessoas estão sendo violentadas pela depressão, pela miséria, pela fome, pela falta de emprego, pela falta de recursos. Mas nós que vivemos numa sociedade corrida, não temos tempo para parar, para estender a mão. Para olhar para o nosso próximo e ver que ele precisa de ajuda, porque foi assim que Jesus fez conosco. Porque outrora também caminhávamos numa estrada, estávamos à beira do caminho, sofrendo as mesmas mazelas, e Ele teve a compaixão de parar, quando ninguém mais quis parar, para nos socorrer. Quantas vezes eu e você, talvez tenhamos passado por situações tão difíceis, que quem estava à nossa volta não conseguiu compreender, a nossa própria família não conseguiu enxergar, os nossos colegas de trabalho não conseguiram compreender. Muitos que estavam à nossa volta entendiam que não havia solução. Olha, para fulano não há solução, não tem mais jeito, acabou. Mas exatamente neste momento, quando ninguém quis parar, Jesus parou e olhou para mim e para você. O samaritano parou quando ninguém mais quis parar.
Mas ele não só parou, ele teve compaixão, ele sentiu misericórdia por aquele que estava ali sofrendo. Ele estendeu a mão. Colocou a medicação nas feridas, tratou as feridas, porque ele teve compaixão. Ele olhou para aquele homem, mesmo sendo o seu inimigo, aqueles que não se batiam, não tinha diálogo entre o judeu e o samaritano. É por isso que a mulher samaritana, ela tem uma certa estranheza quando Jesus, que era judeu, começa a conversar com ela no poço de Jacó. Mas mesmo assim, ele olhou com um olhar de misericórdia e começou a tratar as feridas. Jesus não só parou quando ninguém mais quis nos socorrer, como ele olhou com um olhar de compaixão. Ele nos enxergou como ovelhas, como pessoas que precisam do cuidado, e derramou sobre nós a bênção, o óleo da cura. Tratou as nossas feridas, restaurou a nossa saúde, nos colocou em pé novamente, para que não ficássemos à beira do caminho, mas pelo contrário, pudéssemos caminhar. E a terceira coisa que aquele samaritano fez, dispôs dos seus recursos para salvar a vida daquele homem. A palavra fala que ele pegou aquele homem que estava à beira da morte. Ele desceu da sua montaria, do seu animal, trocou de lugar com ele e levou ele para um lugar seguro. Queridos, na relação de Deus e de Jesus conosco, não é diferente. Ele parou quando ninguém mais quis parar. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e de compaixão. Mas a coisa mais extraordinária que ele fez foi tomar o nosso lugar. Ele saiu da sua glória, da glória do Pai, desceu até a terra para morrer em nosso lugar, para nos colocar no lugar dele, tirar de nós o jugo de morte, tirar de nós da mão dos assaltantes, daqueles que queriam a nossa destruição, e dispôs do bem mais valioso, que era a sua própria vida, por mim e por você. Foi o que o samaritano fez, dispôs dos seus recursos. Pegou o homem,
colocou sobre o seu animal e levou para uma hospedaria. Chegando lá, ainda deu uma ordem, falou bem assim: olha, cuida dele, porque não será de graça, você que está cuidando vai receber. Eu não disse para você dizer para o seu irmão, você é meu próximo? Olha para ele de novo e diga aí, ó, nós estamos juntos. Deus mandou eu cuidar de você. Diga para ele, Deus mandou eu cuidar de você. E saiba de uma coisa, não será de graça, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Você vai receber por amar ao seu próximo. Você vai receber a salvação por amar a Deus. E vai receber uma coroa por amar o seu próximo. E ele falou bem assim: olha, eu vou continuar a minha viagem. Quando eu voltar, se for necessário, eu pago o que ainda você gastar. Quantos hoje Deus tem levantado pessoas e homens e colocado neles um olhar de compaixão para trazer para a hospedaria, para trazer para o templo, para a igreja, para que seja cuidado. Mas nós temos uma promessa: o nosso trabalho não é em vão, porque quando Ele voltar, e o bom samaritano aqui representa o próprio Senhor Jesus, quando Ele voltar, nós receberemos o nosso pagamento, nós receberemos a vida eterna. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. Jesus, depois que contou a história, ele fez a pergunta para o perito da lei: quem você acha que é o próximo daquele que livrou aquele homem dos assaltantes? E ele respondeu assim: para mim, foi aquele que usou de maior misericórdia. Eu fico olhando que é incrível, ou não vou nem dizer incrível, porque talvez seria desastroso aquele homem não reconhecer, não ter a capacidade de dizer: olha, o próximo foi o bom samaritano. O próximo foi o bom samaritano. Mas ele não teve a coragem de dizer. Ele disse assim: para mim foi aquele que usou de maior misericórdia. Muitas pessoas ainda, mesmo usufruindo de todas as bênçãos de Deus, ainda não são capazes de abrir a boca para dizer: Senhor, Jesus é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que está próximo a mim, que tem misericórdia da minha vida, que tomou o meu lugar, me trouxe para um lugar seguro.
Muitas vezes a correria do dia a dia, os nossos afazeres nos levam a esquecer do propósito de Jesus para nós, que é a salvação. E esquecemos de proclamar esta grande salvação e reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. Talvez alguns de nós nunca abrimos a nossa boca para o reconhecer e dizer: Senhor, o Senhor Jesus é o meu bom samaritano, que passou na estrada quando eu estava enfermo, doente, me curou, me resgatou e me trouxe para um lugar seguro, curou as minhas enfermidades, curou a minha alma e me deu a esperança de vida novamente. Mas às vezes ainda não abrimos a nossa boca para confessar. Mas hoje temos a oportunidade de fazer isso. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Se você nunca fez essa oração, diga: Senhor, eu quero confessar, te reconhecer como meu Salvador, como aquele que me resgatou, como aquele que me curou e aquele que tomou o meu lugar, morreu em meu lugar para me dar a vida eterna. Ou talvez um dia você já fez essa oração, mas rumou de novo pela estrada de Jerusalém para Jericó, saindo da bênção para a maldição, à beira do caminho novamente, abandonando a Jesus. Mas hoje você tem a oportunidade de também dizer: Senhor, eu já até confessei, e já até disse que o Senhor é meu Salvador, mas eu me afastei, mas hoje eu quero novamente reafirmar a minha condição como ovelha, a minha condição como aquele que precisa do teu cuidado. Por isso novamente eu digo: o Senhor é o meu Salvador. Não deixe de fazer uma dessas orações, porque como eu disse, Deus, Ele quer falar conosco pelo seu Espírito. Enquanto cantamos, enquanto o Ministério de Louvor canta, você tem a oportunidade de orar ao Senhor e fazer uma dessas orações, de aceitá-lo pela primeira vez, ou quem sabe, de se reconciliar. E se você desejar, você também pode vir aqui à frente, para que possamos fazer essa oração juntos, porque nós sabemos que a nossa oração não é um monólogo, mas é um diálogo, e Deus está aqui para nos ouvir.